Muito bom, vamos lá ao nosso estudo de hoje. O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, Recordações da Vida Corpórea, a partir da questão 304 aqui do nosso O Livro dos Espíritos. Muito bem, bom, nós vimos anteriormente, sempre fazendo a nossa recapitulação, nós estudamos aqui as relações de além-túmulo, ou no além-túmulo, e depois vimos as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos e também tratamos das metades eternas. Agora nós entramos então já a partir de uma nova visão agora do mundo espiritual, que é o espírito então, como chegam suas lembranças, com que profundidade, com que extensão o espírito consegue se lembrar das experiências que ele vivenciou. Aqui a gente vai lembrar sempre, primeiro que a gente vai contar com muito Miramês, porque é muito importante a gente não fazer aqui as nossas interpretações terrenas, mas aprender com quem está do outro lado, para trazer para nós o seu conhecimento. E Miramês aqui se torna para nós um grande amigo, um grande professor. E ao mesmo tempo, é importante lembrar que as respostas que os espíritos geralmente trazem aqui no Livro dos Espíritos são aquela visão mais genérica, o que é muito natural, porque naquela época, quando o Livro dos Espíritos foi elaborado, é muito importante a gente ficar sempre revisando esse ponto, para que a gente tenha um entendimento adequado das orientações que os espíritos trazem, é sempre uma visão geral, porque o Livro dos Espíritos ele se tornava, na época, a porta de entrada ao mundo espiritual e trazia para nós aquelas visões iniciais, ou a visão inicial da realidade do espírito. Porém, com o passar do tempo, nós começamos então a receber tantas e tantas outras informações através de mensagens, através de orientações, através de romances, Lembrando que os romances, quando nós já falamos sobre isso, no livro Recordações da Mediunidade ou Devassando o Invisível, não me recordo exatamente qual dos dois, eu preciso pegar esse livro e ver, porque toda vez que eu falo eu me confundo. A Dona Ivone, ela trouxe para nós ali aquele texto que falava sobre os romances espíritas. E nessas orientações que ela trazia, ela fazia uma grande diferença entre um livro mediúnico e um romance mediúnico e um romance espírita. E aquilo que parece ser a mesma coisa, ela trazia para nós o entendimento de que o romance espírita ele tem por objetivo a instrução. Então ele tem começo, meio e fim, e o embasamento, naturalmente, dentro das obras básicas. Enquanto que um romance mediúnico, ele é um espírito que, assim como nós vimos, ela tinha, no capítulo até anterior ou posterior, logo a seguir dessa mensagem, ela tinha ali o amigo beletrista. O nome beletrista vem de belas letras. Então eram escritores. Era um conceito daquela época, final ali do século XIX, começo do século XX. Então, assim como nós tínhamos as belas artes, nós tínhamos também as belas letras. Então, o beletrista era esse amigo espiritual, um espírito que se aproximou dela e sugeria insistentemente para que ela psicografasse um livro, para contar a história dele, que esse livro poderia trazer para ela um lucro com a venda dele. Então, ela, desconfiada e sendo também orientada pelo Dr. Bezerra e por outros espíritos também, ela percebeu que o espírito insistia para trazer essa história porque ele queria contar. E aí então ele procurava seduzir a médium, a Dona Ivone como médium, para que ela lucrasse com esse livro. E aí então ela recusou essa insistência dele. E aí depois ele passou por um processo de evolução, de desenvolvimento durante ali um pequeno tempo, e depois ele volta trazendo agora mais esclarecimentos. Então ela fala para nós nesse capítulo a respeito do romance mediúnico e do romance espírita, dizendo que esses romances, na verdade, são histórias que são contadas, histórias que são verídicas,
que são contadas e selecionadas para que possam trazer para nós uma experiência vivida no mundo espiritual, diferentemente de um romance que simplesmente o espírito conta sem qualquer preocupação com o objetivo da sua obra. Enquanto que o romance espírita ele tem o objetivo de ensinamento, de instrução. Por isso, então, tem essa preocupação. Esses livros que nós estudamos, então, como é o caso de André Luiz, o caso de Filomeno de Miranda, né? Então, são livros que são, como nós vemos ali pelas personagens envolvidas nesses livros, nós vemos ali que são livros que são muito bem analisados, avaliados, são livros que são psicografados e que trazem um conteúdo bastante minucioso e muito cuidadoso também para aquilo que nós absorveremos em termos de conhecimento, para evitar que nós nos confundamos com histórias que são contadas sobre o mundo espiritual, que muitas vezes são histórias vividas por aquele espírito e que pode, muitas vezes, trazer para nós essa confusão pelo fato de nós generalizarmos acreditando que todos os outros espíritos vivem dessa mesma forma. Então, aqui no Livro dos Espíritos, só para a gente iniciar, então, concluindo esse raciocínio, nós temos aqui uma visão geral do mundo espiritual, que geralmente essa visão é trazida por esses espíritos instrutores que trazem, então, as suas orientações a partir de um patamar bem elevado. Agora, quando nós começamos através dos estudos que nós fazemos dos livros, dos romances, nós começamos então a detalhar um pouco mais essas instruções gerais. E através desse detalhamento, nós vamos perceber, por exemplo, que aqui nessa primeira questão que a gente vai ver, vai falar dos espíritos que acabam percebendo e que muitas vezes eles acabam ficando até de certa forma constrangidos por aquilo que eles viram no mundo, que eles viveram no mundo físico, e agora eles podem fazer uma avaliação a partir dessa visão mais elevada. Só que quando nós falamos de uma visão mais elevada, significa que esse espírito no mundo espiritual já se adaptou, já se conscientizou da sua realidade, tem a possibilidade de ter essas recordações, e aí a partir desses valores desenvolvidos, fazer uma análise, uma avaliação de si mesmo. Mas aqueles espíritos que desencarnam sequer tendo consciência do que está acontecendo. Aqueles espíritos que desencarnam, muitas vezes fixos numa monoideia, em que eles não conseguem sequer se perceber como ser imortal. Então a gente vê que as orientações são gerais, mas nós conseguimos depois fazer um detalhamento através desses estudos complementares que nós fazemos, através dessas obras que os espíritos vão comentando. Nós lembramos, por exemplo, chegamos até a falar sobre isso no nosso último encontro, na terça-feira, isso, que eu comentei com vocês sobre André Luiz, né, a gente falava sobre, aqui mesmo, deixa eu só voltar aqui as questões, nós falávamos aqui sobre a questão anterior, deixa eu ver aqui... uma dessas questões 302, 301, que falava sobre a relação afetiva entre os espíritos, que quando chegam no mundo espiritual, a ideia muda, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. É uma dessas questões aqui. Então, a gente falava sobre André Luiz, na obra Nosso Lar, da própria condição dele, que quando então ele desencarna, ele vai lembrar da sua esposa, da sua família, da sua casa, acreditando que no mundo espiritual essa relação permanece. A intensidade dessas relações, da relação que ele tinha com a família, quase que eu espirro aqui, que ele tinha com a família, que ele tinha com a esposa, que ele tinha com a sua propriedade, era uma relação que permanecia no mundo espiritual. E ele acabou se frustrando, porque quando ele visita a família, que ele relata isso em Nosso Lar, e ele percebe que a família agora se encontra modificada, que os filhos têm agora um novo pensamento que já não é mais o mesmo, que a gente vai lembrar que a esposa dele se casou, que agora a mobília da casa se transformou, a sua foto foi retirada, e aí então ele cai naquela grande decepção. Então a gente tem assim, o foco dele era exatamente isso, né? Ele estava preocupado, ele desencarna, preocupado com a família. Enquanto nós comentamos também aqui sobre a prima de Lísias, aquela jovem que desencarnou,
às vésperas do casamento, e ela então, a única ideia que ela tinha, o único pensamento que ela tinha, era voltar para o mundo físico para poder encontrar de novo novamente o noivo. Então a gente vê que esses espíritos, nessas condições iniciais, eles não têm essa percepção dessa nova realidade. Porque as ideias podem até surgir, mas elas surgem de uma forma tão confusa, porque ao mesmo tempo em que o espírito deseja manter o foco para aquilo que para ele é o mais importante, essas ideias vêm trazendo então ali toda aquela distração, toda aquela confusão no seu raciocínio. Então a gente vê assim como o espírito então se organiza nesse sentido. É por isso que quando nós falamos naquele estado de perturbação, que o espírito desencarna e ele precisa daquele tempo de ajuste, é uma série de ajustes, né, de uma nova realidade, de uma nova dimensão, novas ideias, aquilo que ele se lembra, aquilo que ele foca, as angústias que ele sente, tudo isso então acontece ao mesmo tempo durante esse processo, que pode ser um processo bem rápido, em que o espírito se adapta rapidamente a essa realidade, ele passa a viver em função dessa nova condição dele, ou o espírito pode demorar muito tempo quando o seu pensamento fica fixo naquela situação, naquela experiência ali que ele acabou vivenciando. Então, por isso, as informações dos espíritos são essas informações gerais que nos trazem esse entendimento e a gente depois vai detalhando, pormenorizando de acordo ali com a experiência que cada espírito vivenciou. Então, vamos lá. Vocês me ouvem, né? Me dá um ok, por favor, pessoal. Todo mundo quietinho aí. Não sei se está todo mundo me ouvindo. Ok, né? Obrigado, então. Bom dia, Cleusa. Então, vamos lá. Questão, então, 304, que é a primeira questão aqui da nossa recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Então, como eu falei para vocês, a resposta dos espíritos é: sim, ele se lembra, porque ele viveu muitas vezes, e às vezes ele faz uma avaliação daquilo que ele vivenciou e se sente penalizado, né, se sente constrangido por ter vivido daquela forma. Kardec traz um pequeno complemento. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço, ou das suas puerilidades da meninice. Então a gente vê assim que o espírito, quando ele faz uma autoavaliação, a partir das lembranças que ele tem, das experiências que ele viveu quando encarnado, é porque o espírito está em condições de ter essas lembranças. É porque os seus valores se modificaram e permitem que ele, então, observe-se na sua história e veja ali os caminhos equivocados, de acordo com as paixões que ele alimentava naquele momento, mas que agora são ideias diferentes. Mas e aqueles espíritos que continuam com o pensamento focado ainda naquilo que ele está vivendo? Nós vemos, por exemplo, né, aquelas histórias que chegam para nós de um espírito que desencarna e ele fica fixo dentro da sua família. Fica fixo junto à sua família, inclusive causando ali transtornos, causando sofrimento para a família pela sua presença e pelo seu estado. Esse espírito, então, ele não está em condições ainda de fazer uma avaliação, porque na mente dele, ele pode até saber que se encontra desencarnado, mas ele quer continuar vivendo como encarnado, como foi a sua última existência. Então a gente vê que vem esses flashes de lembranças que vão surgindo na sua mente, porque é natural que o espírito se lembre daquilo que ele vivenciou, mas muitas vezes são lembranças que fogem dessa realidade, que fogem dessa situação que ele está vivenciando agora, que ele está querendo focar na família, ele está querendo focar na sua perda, na sua dor. E de repente vem ideias que podem muitas vezes confundi-lo por causa das existências anteriores. Então tudo isso vem, né, de um modo geral, o espírito se lembra, mas é uma questão de tempo, de adaptação que ele vai vivenciando para poder chegar nessa condição. Na questão aqui, então, 304, a gente vai aqui agora com Miramês, ele diz assim para nós, o artigo que ele escreve é o artigo Recordações. E ele diz assim: o espírito, depois que deixa o fardo físico e passa a viver no mundo espiritual, certamente que se lembra de algumas de suas reencarnações,
quando isso for motivo de ensinamentos para ele. As recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. Tudo o que acontece é por determinação de Deus. No entanto, há inúmeros espíritos que desconhecem até a si mesmos. Esses se encontram em plena ignorância. Olha só o que a gente comentava. A regressão de memória é um ato, é um fato. São lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o Tribunal de Justiça dentro de nós a nos defender ou acusar. Se as recordações lhe dão estímulos para melhorar moralmente, elas são justas lições. Então aqui só percebendo, o Miramês ele fala aqui ele fala sobre estando no mundo espiritual, não apenas da sua, conforme é colocado aqui nessa primeira questão, ele diz assim: se o espírito se lembra da sua existência corporal. Aqui o Miramês ele fala não só da existência, mas ele estende também para as existências corporais. É daí que ele faz uma referência à regressão de memória. Quer dizer, no mundo espiritual, eu chego no mundo espiritual, sei que eu estou desencarnado, sei que eu me separei agora, né, dos meus entes queridos na convivência diária, social, familiar, e eu tenho ali interesse em saber quais foram as minhas existências anteriores. Quer dizer, eu posso me lembrar o que eu vivi há 2, 3, 4 encarnações? Conforme Miramês coloca nesse início, a pergunta é: para quê? Qual a utilidade dessas lembranças? Então, por isso inicialmente ele diz para nós aqui: as recordações se processam por necessidade, nunca por brincadeira, nem por simples curiosidade. E olha que nós somos ainda muito curiosos, né? E dentro dessa nossa curiosidade, a gente vai querer saber quem foi, por que foi, mais ou menos dentro daquilo que a gente conversou oportunamente, a respeito da construção de uma árvore genealógica. Né? Então eu tenho oportunidade, né? Eu estou tendo oportunidade de vivenciar isso, de trabalhar na minha árvore genealógica, vendo ali gerações e mais gerações, né? São 9 gerações da minha família, que a gente teve a oportunidade de pesquisar origens, histórias e tudo mais. E aí uma das curiosidades que surgem de uma forma muito natural dentro daqueles que se dedicam a esse tipo de pesquisa é encontrar aqueles fatos que são curiosos. Principalmente aqueles fatos que trazem para nós ali um enaltecimento do nosso orgulho. Dizendo, por exemplo, que na minha árvore genealógica tinha nobres. Tinham pessoas que viviam numa época muito importante, pessoas que foram famosas. Quer dizer, é natural isso. E dentro desse mesmo universo de nós queremos olhar para o passado para encontrar aquilo que para nós foi curioso, que alimenta o nosso ego, a nossa vaidade, muitas vezes o espírito desencarnado ele quer conhecer sua história para ver se por acaso ele foi importante alguma vez. Se ele foi alguém poderoso, alguém rico, alguém influente, com que finalidade? Nesse caso, pela busca que ele faz, é apenas para alimentar o seu orgulho, em vez dele simplesmente aprender com tudo aquilo que ele vivenciou, ele quer se gabar daquilo que ele já viveu. Só que assim como acontece também nessas pesquisas genealógicas, você não só encontra muitas vezes aqueles que são famosos, aqueles que tiveram ali uma grande posição na sociedade, eles tiveram. Mas nós temos aquela ideia, né, que como eles fazem parte da nossa linhagem, nós acreditamos que também somos tão importantes quanto eles. Só que ao mesmo tempo em que nós buscamos também a fama, o poder, a notoriedade, nós encontramos também a infelicidade. Bom dia, Dudu. Essa infelicidade significa, vamos encontrar aqueles que cometeram crimes, aqueles que suicidaram-se, aqueles que fracassaram nas suas propostas existenciais. E só que isso a gente não quer saber. Então aqui nesse caso nós vamos encontrar uma situação muito semelhante. O espírito ele quer olhar para o seu passado, bom dia André, ele quer olhar para o seu passado para encontrar ali a sua notoriedade, a sua importância. Só que muitas vezes ele acaba encontrando também as suas quedas. E essas quedas
por serem muito mais marcantes do que os seus sucessos, acabam provocando nele grandes transtornos, grandes sofrimentos. Por isso, como foi colocado aqui depois, a regressão de memória é um fato. São lições que ficam guardadas no fundo da consciência, de modo que não podemos negar o que fizemos. É, pois, o tribunal de justiça dentro de nós a nos defender ou acusar. Se as recordações lhes dão estímulos para melhorar moralmente, elas são justas lições. Então, quer dizer, aprendemos com as experiências e, através desse aprendizado, a gente vai evoluindo, vai se transformando. E Miramês segue. Isso pode igualmente se processar, mesmo entre os encarnados, pelo poder do magnetismo ou hipnotismo, é a regressão de memória, levando o paciente ao passado. A gente já falou sobre isso também, né, sobre as técnicas de regressão de memória, que permitem então que pessoas que são orientadas por esses terapeutas encontrem determinadas experiências no seu passado que ainda causam sofrimento no presente, que causam essa influência negativa. Então, o paciente se deparando com a sua história e depois de se encontrar com esse fato da sua história, através da orientação, ele consegue modificar os efeitos que isso provoca nele no presente, ele consegue, digamos assim, se libertar daquilo que para ele no passado era uma amarra que causava tanto sofrimento. O espírito também vive isso. Então a regressão de memória também é, no mundo espiritual, uma necessidade que muitas vezes se aplica para que o espírito possa, se libertando do passado, dar continuidade na sua evolução no presente. E ele continua. Essa prática, bom dia, embaixador, essa prática, entretanto, deve ser evitada, a não ser quando necessária com um objetivo nobre e executada por pessoa séria e devidamente preparada para tal, visto que o passado quase sempre é marcado por atos negativos, cuja lembrança extemporânea pode levar o paciente a um desequilíbrio ainda maior. Então aqui, tanto o Miramês ele lembra aqui das práticas terrenas, né, de terapias, mas também isso se torna para uma realidade. O espírito que quer deliberadamente conhecer a sua história, e quando ele coloca quase sempre é marcado por atos negativos. E isso é bastante simples da gente compreender, porque o fato de nós estarmos evoluindo significa que nós estamos partindo de um patamar inferior para avançar para um patamar superior. Significa que quando eu olho para baixo, então, eu estou vendo experiências em que eu me encontrava numa condição inferior. E geralmente no mundo de provas e expiações, porque se nós falamos da história de espíritos que vivem em mundos regenerados, mundos mais elevados, ele vai olhar para a sua história e vai encontrar suas ações anteriores que já são ações corretas. Ele só está no processo de aperfeiçoamento. Agora, quando nós estamos nesse patamar de provas e expiações, é óbvio que nós vamos olhar para trás e encontrar experiências negativas, a menos que nós sejamos espíritos superiores. Aí fica a critério de cada um analisar-se e ver se realmente conseguiu chegar nessa condição superior. Para dizer, não, eu sou um espírito superior encarnado aqui no mundo de provas e expiações, então eu posso lembrar do meu passado tranquilo, que eu sempre vou ter atos nobres. Aí é de cada um, né? Geralmente, como nós somos pretensiosos, é muito natural que nós tenhamos essa ideia, né, de que não, eu sou um espírito legal. Aí é só olhar para a nossa realidade e perceber que se o nosso presente é reflexo do nosso passado, e o nosso presente geralmente não é tão florido como nós gostaríamos, significa que nós temos uma história um tanto quanto complicada. E ao olharmos para o passado, nós vamos encontrar exatamente esses pontos de complicações que podem, através dessa recordação, trazer para nós uma perturbação maior. E aí nós vamos lembrar dois pontos, que quando nós estudamos a respeito, e voltaremos a estudar sobre isso, a respeito do esquecimento do passado, que quando nós então reencarnamos, o passado ele acaba sendo adormecido na nossa memória, digamos assim, nós não lembramos dos fatos, mas nós não podemos negar os efeitos das
dos impactos que aquilo causou em nós. Então, das impressões que ficaram registradas. Então, eu posso, por exemplo, não lembrar de um crime que eu pratiquei, mas o constrangimento e a angústia do crime praticado vão, de certa forma, me acompanhar. Se eu sou um espírito que já tem ali o início desse trabalho de despertar da consciência, essa angústia vai sempre me incomodar, dizendo, poxa, eu cometi um erro no passado e esse arrependimento me persegue. O arrependimento é resultado do esclarecimento que o espírito começa a alcançar. Porque aquele espírito que se encontra ainda preso nessa faixa de ignorância dentro da sua inferioridade, agindo a partir de ações primitivas que ele ainda tem, ele não se sente constrangido. Ele fala, eu fiz e faço de novo. É assim que funciona comigo. Então, quer dizer, muito bem, então ele não tem nenhum tipo de constrangimento de perceber que o seu passado criminoso gera para ele algum tipo de efeito no presente. Ele continua sendo aquela mesma pessoa, se mantendo ainda preso nessa sua inferioridade e nesse endurecimento moral. Mas para aquele espírito que já conseguiu se libertar desse primitivismo e começa agora a ter esse esclarecimento, ele vai dizer, fiz, me arrependo do que fiz e gostaria de não fazer de novo. Mas ele não sabe o que. Essa angústia o persegue, essa vontade de querer acertar, de querer fazer diferente, vai acompanhando. Mas o fato em si ele acaba não sendo lembrado. Até porque se nós lembrássemos dos fatos lá do passado, como nós lembramos dos fatos presentes, né, então vocês se lembram, né, já mais uma vez aqui trazendo essa mesma referência, que quando conversei com o espírito Coriolano, um espírito muito querido, que trouxe uma orientação para nós a respeito dessas questões, dessas dúvidas, eu perguntei então por que não seria mais fácil para nós, se nós nos lembrássemos do passado, para poder aqui acertar o nosso presente? Porque a gente age aqui na ideia da reencarnação, eu sou espírito reencarnado, eu tenho uma história no passado, mas eu não sei que história é essa. Por que eu tenho que sofrer agora se eu não sei o que é? É aquela pergunta, né, nossa, de espíritos ainda nessa fase inicial do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E aí o espírito carinhosamente diz assim, o meu filho não tem situações na vida atual que gostaria de esquecer? Aí a gente para assim e fala, bom, há alguns anos, certa vez, em tal lugar, em tal relacionamento, em tal situação, se eu pudesse apagar isso da minha memória, não precisar mais lembrar disso, eu adoraria. Porque só de lembrar já me dá aquela dor de estômago. E aí quando ele fala, o filho não queria, então meu filho não queria, não gostaria de esquecer esses fatos da existência presente, imagina se as lembranças das vidas anteriores, das existências anteriores, vierem sobre nós. Como nós nos sentiríamos? Aquela avalanche de lembranças, mais uma vez, como lembra Miramês, lembranças que são negativas, porque nós somos espíritos nesse processo inicial de despertar da consciência, portanto, as nossas ações anteriores são ações negativas, não tenhamos dúvida disso. Assim como acontece com o estudante, que ele vai dizer assim, hoje eu consigo ler, escrever, fazer cálculos, fazer ali análises, etc, etc. Em existências anteriores eu não era capaz de fazer isso, porque eu era ainda um aprendiz, eu era ainda uma criança ignorante. Então a gente vai percebendo que essa evolução é natural, ela vai acontecendo. Então as lembranças que nós vemos no passado são naturalmente lembranças negativas. E o espírito que por curiosidade, ele quer então fuçar nesse baú da memória, simplesmente pelo interesse em conhecer a sua história, ele vai conhecer a sua história. Só que ele vai conhecer a sua história juntamente também com esse tempero amargo, com esse tempero negativo, doloroso, que ele vai se lembrar daquilo que ele vivenciou. E a pergunta é, de que forma que isso vai impactar na sua consciência agora no presente? Porque só as impressões já causam essa marca, de trazer essa angústia que ele não compreende. Imagina se essas angústias forem potencializadas com as memórias que ele vai reviver. Então ele vai olhar para trás e vai lembrar de tudo aquilo que ele vivenciou. Dos seus crimes, das suas imperfeições, dos seus atos reprováveis.
E aí então ele vai ter consciência, ele vai ter uma capacidade moral e emocional de lidar com tudo isso? É isso que Miramês chama a nossa atenção. Dudu trouxe para nós, né, a transição pretérita só nos mostra que temos uma avalanche de erros nas vidas sucessivas que levamos, né? E assim, de gota em gota, vamos diluindo processos maléficos que bordamos nessa colcha de lembranças negativas que passaremos ainda por muito tempo, né? Muito obrigado, queridos amigos. Então é isso aí mesmo, né? A gente lembra que quando a gente consegue pegar essa colcha, muitas vezes manchada, e a gente consegue lavar ela com bastante cuidado, com bastante carinho, tendo consciência de que isso faz parte da nossa história. Joana de Ângeles, inclusive, ela tem uma mensagem que ela diz assim, que nós não devemos reprovar os degraus inferiores da nossa evolução, mas devemos agradecer, porque eles fazem parte da nossa história. São eles que nos ajudaram a essa ascensão que nós temos hoje. Então, quer dizer, sim, nós erramos. Erramos porque nós éramos ainda espíritos que estávamos naquela condição, mas hoje nós não erramos mais. Ou erramos menos, né? Então, abençoemos essas experiências anteriores, porque elas nos colocaram nesse patamar que nós estamos hoje. Poderiam ser evitadas? Poderiam, mas não podemos voltar atrás. Mas podemos recomeçar. Podemos fazer diferente a partir de agora. Né? Então, tudo isso faz parte dessa terapia espiritual que certamente todos nós vivenciaremos. Quantos são aqueles espíritos que caem prostrados naquela depressão profunda quando chegam no mundo espiritual, se lembrando dos seus erros pretéritos? Não saber lidar com tudo isso. É aí que nós vamos encontrar então aqueles terapeutas amorosos do plano espiritual que vão nos ajudar a processar tudo isso. Dizendo, olha, isso aí foi a sua história, já passou. Hoje você é uma pessoa diferente. Então lide com a sua história, lide com as suas conquistas e com os seus fracassos. E isso se torna simples desde que nós tenhamos uma estrutura moral e emocional para lidar com isso no mundo espiritual. Então mexer com lembranças não é algo tão simples assim. Só que pela nossa infantilidade, nós queremos buscar, eu quero saber quem eu fui. E aí então vem o drama, né? Jerusa colocou, né? Talvez seja esse o medo da morte. De alguma forma, sabemos que a nossa consciência nos causará dor pelos erros cometidos das existências pretéritas. Né? Esse medo da morte ele é uma construção feita por vários elementos. Então, é a culpa que o espírito tem agora, é o medo do desconhecido, é o constrangimento de conhecer a sua história. Então, isso vai se somando. E é exatamente o papel da doutrina espírita que traz para nós essa educação para a morte. Educação para a morte não quer dizer morrermos bem educados, né? Como a história do Chico que a gente conhece. Mas significa conhecermos todas essas nuances da nossa estrutura emocional, da nossa estrutura mental, da nossa realidade espiritual. De sabermos que nós temos uma história, que o futuro nos trará oportunidades de crescimento, que aquilo que nós vivemos hoje será para nós ali o início dessa jornada futura, que nos permite fazer essas mudanças, mesmo que nós estejamos iniciando esse processo de mudança, já que muitos de nós estamos em contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Porque dá a impressão que a gente gosta tanto da doutrina, que dá a impressão de que nós sempre fomos espíritas. Para muitos de nós é a primeira vez que nós temos contato com essas ideias. E só esse primeiro contato já nos permite essas transformações tão profundas. Imaginemos quando nós formos amadurecendo esse conhecimento todo em existências futuras e formos então utilizando essas diretrizes como filosofias de vida que nós vamos levando. Como serão muito mais simples, mais leves, muito mais proveitosas cada uma das nossas existências. Mas, como lembra Gandhi, né? Toda grande viagem começa com o primeiro passo. Para nós esse pode ser o primeiro. Para outros pode ser o segundo. Não da doutrina espírita em si, que ela foi ali formalizada, digamos assim, ali no século XIX, mas com essas ideias da imortalidade do espírito, da reencarnação, do progresso espiritual. Muitas vezes nós poderíamos ter tido contato com essas ideias muito antes.
com filosofias diversas que falam sobre isso, que não estavam ainda devidamente fundamentadas, organizadas como nós estudamos hoje, mas eram ideias que estavam ali presentes na nossa consciência. Nós tivemos contato com isso. Tivemos contato com sábios, com sabedorias, com filosofias, etc. Mas não tenhamos essa pretensão. A nossa realidade pode ser que nós estejamos realmente tendo esse primeiro contato agora. E se isso tudo, como eu comentei, já nos permite ter essa visão, imaginemos quando isso amadurecer. Vamos lá, seguindo Miramês, ele diz ainda para nós. Ele fala então que não devemos mexer com essas lembranças do passado. Regridamos a nossa memória à época de Jesus Cristo, pela leitura do Evangelho ou obras que estendem suas verdades, porque dessa forma estaremos seguros de que os preceitos do nosso Senhor nos darão segurança para a nossa libertação espiritual. Então aqui Miramês traz essa gotinha de luz para nós, para lembrarmos da história de Jesus e trazer essa história dele para o nosso próprio presente. Dudu trouxe para nós ainda, né? Por que morrer de medo se tu sabes que aqui na frente tu terá outra vida ainda muito melhor do que a anterior? Carregue com você a esperança de estar subindo nessa escala que difícil é, mas que tu pode ter certeza que mais mortes terás e a sua evolução será muito maior do que agora, né? Então, só de pensar que a gente vai morrer muitas vezes ainda, já é algo que pode assustar para aqueles que não estão ainda compreendendo que a morte é parte de um processo. Né? Então, quer dizer, por que temos medo da morte se a partir de agora nós sabemos disso? Aí alguém pode dizer assim, mas é fácil falar que a morte é fácil depois que morreu, né? Então é aquela história, né? O paraquedista, quando ele já saltou, está tranquilo, mas quando ele está na porta do avião para dar o primeiro passo, ali a coisa pega. Né? E para nós, né, lembrando que a doutrina espírita, algo bem interessante da gente sempre lembrar, ela veio para o nosso mundo, ela não veio para os espíritas. Esses ensinamentos vieram para educar a humanidade, para educar o nosso planeta. Mas quantos ainda de nós estamos limitados a essa visão do mundo terreno, sem compreendermos a morte, principalmente diante de pensarmos que a morte ainda é um tabu para todos nós. Não fala em morte que me dá azar, não fala morte que eu tenho medo. E nós vamos compreendendo então essa experiência. Morrer é vida após, só isso, nada mais. Hoje, inclusive, conversávamos com uma amiga que ela deixou para nós uma mensagem bastante sensível. Né? O pai se encontra hoje em estado terminal no hospital, mas ele está lúcido. Hoje de manhã essa conversa que eu tive com ela. E aí então ela pedia preces, né, para que o pai se sentisse fortalecido diante desse momento derradeiro da sua existência. E ele apresentava o medo de se afastar da família, porque ele era muito apegado. Ele é muito apegado. Então essa é uma experiência que está acontecendo agora, nesse instante que nós estamos conversando. Porque ela trouxe essa mensagem a coisa de 1 hora para nós, 2 horas. Dizendo que o pai está nessa condição e ele está sentindo medo. Medo de perder a família e medo do desconhecido. E a filha, sendo espírita, procura fortalecê-lo com essas orientações sobre os laços que são definitivos, sobre essa libertação desse corpo doente. Então, quer dizer, a teoria para nós ela se torna muito tranquila, mas vivermos esse momento para nós ainda é assustador. Principalmente diante da forma como a cultura humana acaba entendendo esse processo de morte. Agora, quando nós começamos a estudar e fortalecer esse nosso entendimento sobre a realidade do espírito, nós vemos que a morte é essa libertação de fato. E que a continuidade que nós teremos, a partir do entendimento que nós temos hoje, e daquilo que nós estamos construindo, vai ser um futuro muito feliz. Vai ser uma nova realidade para nós. Então temos que guardar isso como sendo uma realidade. E não como algo bonito, dito em frases bem elaboradas, mas sendo uma verdade. E tomemos coragem, porque sim, assusta.
porque é algo novo, é uma experiência que para nós ainda provoca em nós esse abalo, mas a confiança que nós temos que ter nesse futuro espiritual é algo que nos fortalece. André colocou, né, fomos por séculos e séculos sendo catequizados, né, que iríamos para o inferno sofrer eternamente. Então fica difícil visualizar uma vida pós-mortem, né? É exatamente o papel da doutrina, né, reformar as nossas instituições, incluindo as instituições religiosas. Miramei segue para nós, vamos lá. Disse alguém que recordar é viver. Asseveramos que assim o é. Mas quando recordamos o bem, e que esse bem nos inspire para alcançarmos o amor, a simpatia dos benfeitores da eternidade, devemos nos esforçar todos os dias para plantarmos o bom ânimo nos sentimentos dos nossos irmãos, de maneira que esse ânimo se transforme em caridade, e essa em amor puro que alimenta almas na marcha de Deus. Sejamos cautelosos nas recordações, de modo que elas nos levem para a paz interna. A regressão de memória nos planos superiores é uma verdade, mas ela é praticada gradativamente, porque o que tiver que ser mudado vai sendo feito prudentemente pelos que acumulam karma nos seus próprios caminhos. Não queira o homem procurar os guias espirituais nas sessões espíritas, nem instigar os médiuns para descobrirem suas vidas passadas. A doutrina dos espíritos dá informações sobre o que deve ser feito na sua vida presente, mostrando Jesus como o único caminho, verdade e vida para todas as suas aspirações de crescer. Que não force para conhecer aquilo para o qual não se encontra preparado. Que se apegue à oração todos os dias, pedindo a Deus e a Jesus que lhe deem o que for melhor para a sua caminhada. Não percamos tempos com futilidades, principalmente se já temos algumas semanas de Evangelho no coração. Lembremo-nos de que recordação é viver, mas podem tornar também em cadeias de sofrimento para o espírito. É necessário que saibamos recordar o bem que vivemos melhor. Então está aqui a orientação de Miramês para todos nós. André, os últimos serão os primeiros, lembra disso, hein? Trabalhadores da última hora. Nós estamos na questão 304 aqui do Livro dos Espíritos, e eu estou lendo aqui Miramês fazendo os comentários dele a respeito das recordações. Então aqui, nós vimos aqui então, né, mais uma vez, lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo. Né? Então aqui mais uma vez, conforme o espírito vai se estabilizando e se estabelecendo no mundo espiritual, ele passa a olhar a sua vida terrena como uma experiência vivida. Quando ele então se encontra em equilíbrio e com a consciência despertando os seus novos valores e as novas lembranças, ele passa a olhar para a vida terrena e dizendo, poxa vida, eu me lembro que eu brigava por causa disso. Inclusive aqui, quando nós falamos sobre simpatias, deixa eu voltar aqui um pouquinho, simpatias e antipatias, aqui, 294. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então a gente está lembrando aqui não apenas da questão de simpatia, mas das ações que nós praticamos. Quem são aquelas pessoas? Nós vemos isso, inclusive, entre familiares. Pessoas que viveram uma experiência terrena, que quando chegam no mundo espiritual, o que eles mais querem é ficar distante um do outro. Mas aí nós estamos falando de simpatia. Mas depois, conforme o espírito vai amadurecendo, ele fica se perguntando, mas por que eu me comportei daquela forma? Por que eu ainda mantenho esse tipo de sentimento? Então a gente vai percebendo que é a nossa adaptação no mundo espiritual que vai fazendo com que nós queiramos
resolver realmente as nossas pendências. E é exatamente ali a felicidade sendo construída a partir da tranquilização da sua própria consciência. É aquela imagem que a gente tem de botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque nós não temos nenhum tipo de débitos, nenhum tipo de pendências para resolver. Santo Agostinho, questão 919. Faça uma análise todos os dias daquilo que você fez, dos prejuízos que você causou, das conquistas que você teve. E aí você vai ter a tranquilidade de começar o seu novo dia de um jeito diferente. E a partir desse policiamento da própria consciência, ou desse autopoliciamento, nós vamos então ali moldando as nossas ações exatamente para construirmos a cada dia esse futuro novo que todos nós desejamos. Então, no caso das relações, acontece isso também. Questão 305, vamos lá. André colocou, né, às vezes, fazendo essa análise, podemos não conseguir dormir. Aí, de vez em quando, é bom não fazer, né? Pois é, mas é bom a gente, enquanto está acordado, Andréia, policiar as nossas ações. Para que quando a gente tem que fazer esse balanço diário, a gente não tenha que enfrentar esses dramas que nós criamos. Porque não adianta a gente focar no balanço, calculando os pontos negativos e positivos, se durante o momento em que nós estamos agindo, nós não temos a preocupação de fazer o que é melhor. Então, quer dizer, o policiamento ele vai assim. Você vai apenas fazendo o balanço daquilo que você fez de bom durante o dia. Se a gente não tem aquela preocupação, é o caso da prece que a gente brinca, né? Não adianta você viver uma vida totalmente turbulenta, cheia de problemas, depois à noite você vai fazer uma prece pedindo para ter paz de consciência. Pedindo perdão pelos erros que você praticou. Evite o erro que você não precisa pedir perdão. O perdão é aquele recurso quando nós não conseguimos evitar as nossas imperfeições. Agora, para aquele que nem sequer se esforça, não adianta depois querer fazer com que a sua noite seja tranquila, que a sua consciência não venha martelar ali a sua mente, né? Tá certo, né? Então, 305, para a gente finalizar. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente até após a morte? Quer dizer, logo que o espírito morre fisicamente, o indivíduo morre fisicamente, ele desencarna. De imediato, de repente, toda a sua existência corporal vem para ele de uma forma clara? Nós temos aquela imagem que diz para nós que diante da morte, os espíritos dizem, né? Ou então aqueles que viveram uma experiência de morte iminente, ele diz assim, é como se passasse um filme na minha frente, em que toda a minha vida foi ali se desenrolando. Quando chega no mundo espiritual, esse filme também se desenrola, mostrando a história de cada um de nós, de tudo aquilo que nós já vivemos anteriormente nas nossas existências terrenas. Quando ele fala aqui em existência terrena, ele não fala de uma única existência terrena. Ele fala da existência terrena como um todo. E nós temos essas lembranças daquilo que vem de mais profundo, daquilo que nós vivemos anteriormente? Os espíritos respondem, não. Vem-lhe pouco a pouco qual a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Então aqui a gente já está colocando, não uma visão moral, mas uma visão técnica. Quer dizer, você lembra ou você não lembra? Não importa do que você se lembra. Então a gente vai lembrar, bom, eu desencarnei agora, eu, André, desencarnei agora, eu vou me lembrar aqui que eu era o André, onde eu morava, quem era a minha família, quais as minhas atividades, o meu trabalho, as minhas ideias, ok. Mas aí eu começo a lembrar, falei, poxa, mas antes de ser André, eu fui uma outra pessoa. Quem será que eu fui? E aí, de repente, com o passar do tempo, os flashes começam a vir. Porque são lembranças recentes, embora não imediatas dessa última existência, mas lembranças que vêm de existências anteriores. E aqui o Espírito orienta para nós que, no momento em que a gente para e começa a fixar a nossa atenção,
começam então a clarear. É como se a gente falasse, bom, nos meus tempos de escola, eu lembro da escola, lembro de alguns amigos e tal, mas se eu parar e começar a concentrar minha mente naquele período da escola, eu vou começar a me lembrar de fatos que eu vivi. Que agora, assim, de imediato, eu não lembro. Mas eu poderia lembrar, por exemplo, uma data especial na escola. Coisa que nem passa pela minha cabeça, porque isso já é passado. Mas eu quero me lembrar disso agora. Aí eu vou lembrar, bom, teve aquele evento na escola certa vez, que eu me lembro, aí é aquela cara que a gente faz, em que o nosso olhar vai se perdendo assim no espaço. Em que a nossa mente está buscando, né? Está ali revirando os nossos arquivos mentais para lembrar de pessoas, datas, eventos, situações que nós vivenciamos. Vamos lembrar de coisas boas e coisas ruins, porque isso faz parte do nosso pacote. Então, depende desse esforço que nós fazemos para poder se lembrar. E aí vem exatamente a questão, qual a importância disso? Porque mesmo que seja uma curiosidade, pode ser uma curiosidade útil. A curiosidade é que nos move a buscar o entendimento, o conhecimento. Agora, as futilidades, isso pode ser para nós um problema. Porque aí nós não estaremos preparados para isso. Eu quero me lembrar e eu quero lidar com essas questões. Então eu vou me preparando para essas recordações. Né? Então a gente vê que, de imediato, as coisas não são assim. Eu acabei de desencarnar e pronto, eu já sei tudo que eu vivi, tudo que aconteceu. Como a nossa consciência ela ficou, digamos, adormecida durante muito tempo, com relação às nossas existências anteriores, deixando apenas ali algumas impressões que vão nos marcando, a minha lembrança imediata é daquilo que eu sou, nesse momento. Das experiências que eu acabo de deixar aqui na Terra, mas que eu vivi recentemente. E aquelas anteriormente vão ficando adormecidas, mas conforme a nossa consciência, e aí é um processo bastante interessante, porque nós vamos perceber que a consciência, conforme ela vai se expandindo no mundo espiritual, eu vou usar a palavra expandir por falta de outra melhor, mas conforme a gente vai tendo ali a nossa consciência, vai se expandindo e permitindo que nós consigamos recordar, processar, reviver aquilo que nós vivemos anteriormente, essas lembranças vão chegando. Mas para isso é necessário que nós nos libertemos das monoideias que nós trazemos do mundo físico. Então, para nós ainda é um desafio compreender como acontece essa expansão da nossa consciência. Mas acontece. Dudu trouxe para nós aqui, né? Trazendo a certeza que o dia apagará, a lembrança do passado de repente sumirá. Mas, seguindo sua vida, pede a Deus a sua ajuda, que no perdão que tu precisa fatalmente chegará. Sua culpa não é segredo. Deus sabe tudo de suas falhas, e assim durante o tempo muitas falhas se perderão no tempo. Não tenha medo de partir. Voltar para sua casa é muito melhor. Pagar aluguel fica mais caro que morar na sua casa própria. Siga seu trajeto quieto e feliz. A fé sempre será o melhor caminho. Para você aqui, Jerusa. Uma respostinha aqui do que você colocou para nós. Né? Então está aqui, né, uma instrução valiosa. Obrigado, queridos amigos aqui presentes hoje com a gente. Né? Então a gente vai acompanhar então essas orientações que são importantes para nós, né, o grande medo que nós temos, né, de nos depararmos com a nossa própria consciência. Mas aquilo que a doutrina nos fala, né, que é muito importante que nós compreendamos o mecanismo da vida. E é aí que é a grande preciosidade, porque enquanto para a esmagadora maioria dos habitantes do nosso mundo, o mundo espiritual, ele é um objeto de fé, porque todo mundo assim, olha, eu acredito, eu tenho fé que vai ser de um jeito ou de outro, mas nós vivemos longe dessa realidade, porque a nossa vida, ela se torna muito material. Mas a doutrina nos permite isso, embora nós também vivamos muitas vezes materialmente, nós temos oportunidade. Quando nós nos dedicamos a esse aprendizado e levamos a sério aquilo que nós vivenciamos, ela deixa de ser um objeto de fé, mas ela se torna para nós algo concreto. Porque nós passamos a entender como as coisas funcionam, origem, destino, as experiências que nós vamos vivenciar. Então,
tudo aquilo que nós vamos vivendo no nosso dia a dia, quando é pautado e iluminado por esse conhecimento que nós estamos vivendo, todas essas dúvidas e angústias elas vão se dissipando. E vão ficando aquelas angústias mais intensas que nós ainda, pelo fato de termos em nossa mente, na nossa natureza, na verdade, esse instinto de preservação, esse instinto de sobrevivência, a morte se torna para nós uma ameaça. Então não é uma questão de eu aceitar ou não aceitar. Esse instinto de sobrevivência é algo que vai além da nossa razão. Assim como a gente já conversou, a maternidade, por exemplo. Dentro de uma condição natural, a mulher é naturalmente mãe naquele momento, independente dela escolher ser ou não, os seus instintos falam muito mais alto. E a sobrevivência para nós também é esse ingrediente, que faz exatamente que nós tenhamos esse sentido de autopreservação. E a morte, quando chega, ela entra em conflito, porque eu não quero morrer. Mas a morte está chegando, como é que eu faço para lidar com isso? E a consciência então fica no meio, tentando apartar essas duas brigas, né? A morte chegando, o instinto não querendo e a consciência. Calma, gente, vai dar tudo certo. Então é nisso que a gente vem trabalhando, nessa transformação, nessa nossa conscientização. Então é isso, gente. Fechando por aqui, nós ficamos nessas duas questões. Eu tinha aqui para ler para vocês também o que Miramês traz para nós, a lembrança, né? Mas no nosso próximo encontro, eu volto aqui para essa questão, para trazer aqui as orientações de Miramês, porque a gente vê que, conforme a gente vai destrinchando, né, cada passagem dessas orientações, nós conseguimos clarear ainda mais o nosso entendimento. Então é isso. Fechando por aqui, estudamos a questão 304 e vamos para 305 novamente, no nosso próximo encontro na semana que vem. Dá para perceber que esse assunto aqui, para cada questão, vai ser ali um longo bate-papo nosso, uma longa reflexão, porque certamente tem muita coisa para a gente poder conversar.